profeta Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 2, até o verso de número 3, e depois nós vamos estar lendo o verso de número, capítulo 2, do verso de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 3, e depois o capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriu-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Capítulo 2, verso 1. E ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Eu quero repetir o verso de número 2. Diz assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Não foi depois que ele falou. Não foi depois que ele parou de falar. O texto diz que enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Enquanto a palavra do Senhor estava sendo ministrada, o Espírito do Senhor entrou em mim e falou o profeta Ezequiel. Porque de maneira que a palavra de Deus é ministrada, o Espírito do Senhor vai entrando em nós. Eu entendo que não há outro mecanismo, não há outro caminho para recebermos o Espírito a não ser pela palavra de Deus. Estamos aqui de maneira física. Eu estou aqui, você está na sua casa. Mas no reino espiritual não tem barreira. No reino espiritual não tem espaço, não tem tempo. Então, de maneira que a mensagem aqui é ministrada, o mesmo Espírito que entrou no profeta Ezequiel, não tenha dúvida quanto a isso, ele vai entrar em você. De maneira que a palavra vai sendo pregada, você vai sentir o Espírito do Senhor entrar na sua vida. Você vai sentir o Espírito do Senhor entrar na sua casa. Você vai sentir o Espírito do Senhor entrar no seu casamento, no seu relacionamento. O Espírito do Senhor, ele vai entrar. A palavra não se encerrou para o Espírito entrar. A palavra, ela estava em movimento. A palavra estava em andamento. E nessa noite a palavra está se movimentando em tua direção. A palavra está se movimentando em direção à tua casa, em direção ao teu problema. A palavra está em movimento. E o Espírito do Senhor chegou aí agora dentro de você. Eu sei que você é sensível ao toque do Espírito Santo e você já começou a sentir. Decretaram e fecharam as portas da igreja. As igrejas estão fechadas. Mas o que fechou foi o templo. Porque o meu e o teu coração como igreja continua aberto. E se ele está aberto, o Espírito Santo tem total liberdade para entrar em mim e em você. E se ele tem essa total liberdade, ele está dizendo que ele chegou. Ele chegou na minha e na tua vida nesse exato momento. Então, já que o Espírito do Senhor entrou em mim e você nesse momento, a depressão teve que pular o muro. A depressão teve que pular a janela e ir embora. O problema teve que fugir. O diabo teve que bater em retirada.
o problema teve que ir embora, porque o Espírito do Senhor chegou na minha e na tua vida. Aquele que tem o poder de resolver o problema chegou na minha e na tua vida. Aquele que é mais poderoso que a depressão chegou na minha e na tua vida. Aquele que pode resolver a minha e a tua causa chegou. O valente chegou. E o valente, ele só é valente enquanto o valente maior não chega. Eu não conheço um valente mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. Mas vamos para a mensagem, mas vamos para a palavra. A história do profeta Ezequiel, irmãos, talvez é uma das histórias mais melancólicas que encontramos em toda a Bíblia. É uma das histórias que talvez mais nos comove por tentar entender o que ele estava sentindo e vivendo naquele momento. Mas vamos por parte, vamos entender o que realmente o profeta Ezequiel estava sentindo naquele momento. O profeta Ezequiel, ele era filho do sacerdote Buzi. E se ele era filho do sacerdote, com certeza ele ia iniciar, porque o ministério sacerdotal ele é herdado. Então ele seria um novo sacerdote. Talvez quando ele completasse a idade de 30 anos, ele ministraria no templo. Então o profeta Ezequiel, irmãos, ele foi criado para isso. O profeta Ezequiel, ele foi educado para isso. O profeta Ezequiel, ele foi instruído para isso, ele estudou para isso. O seu maior sonho na sua juventude, na sua infância, era poder completar logo a idade de 30 anos para poder ministrar no templo. Alguns historiadores dizem que quando ele estava com aproximadamente 25 anos de idade, o rei da Babilônia invade Israel. Saqueia o templo, destrói o templo e leva todo o povo cativo. Imagine como estava o coração de Ezequiel. Imagine como estava a vida de Ezequiel naquele momento, vendo o seu sonho ir embora. Imagine Ezequiel olhando para o templo e vendo o templo sendo destruído, porque Ezequiel, como todo o povo, cresceu ouvindo história acerca do Deus de Israel. Eles cresceram ouvindo as histórias de que se o sacerdote entrasse de qualquer maneira no templo, eles eram fulminados. E agora ele olha para aquele templo, que eles olhavam para o templo como algo invencível. Eles olham e percebem que agora o templo está destruído. E que levaram os utensílios do templo. E que destruíram o templo. Ezequiel capítulo 10, ele tenta explicar que o Senhor, naquele momento, ele monta nas asas do querubim e vai embora. Então talvez ele ache essa resposta porque o templo foi destruído. Mas o que Ezequiel está vivendo é que ele nunca mais vai poder ser sacerdote ali. Ele percebe que o que ele viveu a sua vida inteira, o que ele sonhou a sua vida inteira não vai mais acontecer. Você consegue imaginar a mente de alguém que sonha e projeta com algo a sua vida inteira, que não tem um plano B, que tudo que ele tem é aquele plano A, de poder crescer, de poder completar 30 anos e ministrar no templo. E ele foi pego de surpresa, repentinamente alguém entra e destrói todo um plano, toda uma vida. Ezequiel, que era um homem livre, agora se vê acorrentado, amarrado, sendo levado como escravo para a Babilônia. Talvez ele olhe para trás e vê as portas do templo sendo queimadas a fogo. Ele percebe que o seu sonho não vai se realizar. Ele olha para os rostos dos filhos que estavam indo e deixando as suas mães. E ele percebe a tristeza nos rostos deles. Imagine como estava a nação naquele momento. Uma nação acostumada a vencer. Uma nação que cresceu ouvindo as histórias acerca que o Mar Vermelho se abriu, que o povo passou. Uma nação que acostumou ou cresceu ouvindo as histórias de que a pedra saiu água, de que na rocha saiu água. Então Ezequiel é levado. Ezequiel é levado cativo, sem sonhos, sem esperança. O que sonhar agora na Babilônia? O que imaginar na Babilônia? O que esperar da escravidão? O que esperar do exílio?
No Salmo 137, o salmista explica um pouco melhor do que o povo estava sentindo. O Salmo 137 diz que quando estava às margens do rio Quebal, o rio Babilônia, ali nós assentamos e choramos. Sobre o salgueiro que há no meio dela, penduramos a nossa harpa. E aqueles que nos oprimiam nos pediam uma canção, mas como cantaremos uma canção? E o Salmo termina dizendo: ó Sião, se esquecermos de ti, risca o meu nome. Ou seja, o povo está com saudade da nação. O povo está na margem do rio triste, cabisbaixo. O povo está desesperado. A maioria do povo desistiu, porque no momento mais difícil, no momento da crise, no momento do problema, é o caminho mais fácil, a decisão mais fácil de se tomar é desistir. Infelizmente, muitos ali desistem. O Salmo diz que eles penduram a sua harpa. Pendurar a harpa é dizer, sabe, eu não vou louvar mais. O povo estava dizendo que eles não tinham mais motivo de cantar, eles não tinham mais motivo de louvar, eles estavam na Babilônia. Imagine Ezequiel olhando tudo isso. Ninguém tinha mais motivo para estar mais triste do que Ezequiel ali. Mas Ezequiel ainda tinha uma esposa. Mas só que o Senhor vai até ele e diz: olha Ezequiel, tirarei os deleitos dos teus olhos. E Ezequiel diz: olha, eu profetizei pela manhã e quando foi pela tarde, o Senhor arrancou ela de mim. Ou seja, já não bastava Ezequiel estar ali sem o sonho, sem os projetos, sem o templo. E agora ele se encontrava sem a sua esposa, sem os deleitos dos teus olhos. A sua esposa morreu. Ezequiel estava mal. Ezequiel, talvez ele já estava quase sem esperança. Talvez nesse momento ele estava à margem do rio Quebar, irmão Regis. E talvez ele olhou no rosto de cada um. Talvez ali tinha um jovem que estava prestes a se casar, mas o exílio não permitiu mais que ele casasse. Talvez ali tinha uma mãe que estava procurando o seu filho em meio aos exilados, mas ela percebeu que só ela conseguiu ir, o seu filho ficou. Talvez um pai ali estava chorando porque a sua família não veio. Ezequiel estava ali, ele não tinha os mesmos privilégios, porque Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Ele não tinha o privilégio que Daniel tinha de estar lá no templo, de estar lá perto do rei, de estar no palácio, não. Ele estava no meio dos cativos. Ele estava no meio do povo sofrendo junto com eles. Ezequiel percebeu no cativeiro que o que ele sonhou a sua vida inteira ali já não se via mais. Porque para que serve um sacerdote no cativeiro? Porque o sacerdote ele depende do templo. Porque a gente sabe quais são as tarefas do templo. E Ezequiel percebe que não tem templo. Não tem mais lâmpada para ele cuidar. Ele não precisa mais pegar lenha para aquecer o fogo. Ele não precisa mais preparar o altar de sacrifício, porque ali já não havia mais sacrifício. Então tudo que ele treinou, tudo que ele pensou, tudo que ele projetou para uma vida inteira, ele percebe que ali já não serviria mais de nada. Imagine um homem sem sonhos. Imagine um homem sem projetos. Porque pior do que a morte é viver sem sonhos e sem projetos. Ezequiel, naquele momento agora, ele tinha uma decisão a tomar. Ezequiel, naquele momento, ele tinha uma escolha a fazer. Ele poderia se juntar ao povo. Ele poderia jogar a toalha. Ele poderia desistir, como todos que estavam à margem do rio Quebar desistiu. Ele poderia se sucumbir. Ele poderia aceitar a depressão. Ele poderia abandonar a fé. Motivos para isso não faltavam. Eu falei para vocês tudo o que ele estava vivendo naquele momento. Mas Ezequiel, ele resolve tomar uma atitude, ele resolve fazer uma escolha.
Porque no meio da tempestade, no meio do problema que vivemos, sempre temos uma escolha a fazer. Como eu falei no início, sempre que temos uma escolha, é normal as pessoas tomarem a decisão do mais simples, do mais fácil, do mais perto. E o mais simples, o mais fácil naquele momento era se ajuntar com o povo. E o mais simples era talvez sentar, acender uma fogueira e lamentar como todo mundo estava se lamentando. Mas ele fala não. Ezequiel, ele resolve tomar uma decisão. E a decisão que ele vai tomar é olhar para cima. Ele vai olhar para o céu. O salmista disse que eleva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? As pessoas pensam que o socorro está no monte. Mas não foi isso que o salmista quis falar. Quando o salmista foi falar esse salmo, é porque ele olhou para o monte. E ele percebeu que lá no monte as pessoas estavam queimando sacrifícios a Baal, a Azera no monte. Ele pergunta: de onde me virá o meu socorro? Mas o salmista está dizendo que o socorro dele não está no monte. O socorro dele está aquele que está acima do monte. O socorro dele está acima do céu. O socorro dele está acima de todas as coisas. O salmista está dizendo que o socorro dele está no Senhor dos Exércitos. Essa foi a escolha escolhida por Ezequiel. Ezequiel escolheu olhar para cima. Ezequiel escolheu olhar para o alto. Ezequiel escolheu olhar para o Senhor. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez assim como Ezequiel, você tem todos os motivos para se entregar à depressão. Talvez você tenha todos os motivos para desistir. Talvez o teu próximo passo seria o fracasso e a derrota. Mas eu falei no início que de maneira que a mensagem ia sendo pregada, o Espírito do Senhor ia entrar em você. E eu quero te convidar nessa noite a você tomar a decisão de olhar para o alto. Eu quero te convidar a fazer você olhar para o Senhor. Eu sei que você está cheio de problemas. Quem não tem problemas? Mas eu aprendi ainda com o nosso professor Pastor Igor que os problemas foram feitos para ser resolvidos. E talvez você já tentou, já bateu em várias portas, já tentou de todas as maneiras resolver esse problema e você não teve êxito. Mas agora é hora de você olhar para o alto. Agora é hora de você entregar o teu problema para o único que pode resolver o teu problema. O Senhor olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, levanta, ponte em pé e eu falarei contigo. Porque o primeiro passo que quando o Espírito entra dentro de mim e de você, a primeira consequência, o primeiro fruto do Espírito é levantar, irmãos. Não existe a pessoa ter o Espírito Santo e continuar prostrado à luta, prostrado à prova, prostrado às dificuldades. Não, irmãos. Porque dentro de nós não é o espírito de covardia, dentro de nós temos o espírito de vencedor. Então é o primeiro recado que eu te dou nessa noite, já que o Espírito entrou dentro de você, você sentiu, então levanta. Levanta do chão. Levanta do fracasso. Levanta da derrota. Sacode a poeira, dá volta por cima. Põe-te em pé. Porque o Senhor quer falar contigo. As pessoas não entenderam, mas Ezequiel se levanta. Imagine as pessoas olhando para Ezequiel e dizendo: ele está diferente. Ele não está como nós. O que é que há nele? Ele perde a esposa e não se entristece. Ele perde a esposa e veste a sua melhor roupa, anda de cabeça erguida. Porque quando ele perde a esposa foi a ordem que o Senhor deu. E o Senhor falou: olha, Ezequiel, vista a sua melhor roupa e saia pela cidade de cabeça erguida. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Ezequiel, você pode estar cheio de problemas, mas ninguém precisa saber dos teus problemas.
Se for de chorar, chore por dentro. Porque tem pessoas que ficam mostrando a fraqueza para pessoas que não podem resolver. Tem pessoas que ficam contando seus problemas para quem não pode resolver. Mas eu te falei, olha para cima. Ezequiel, quando ele olhou para cima, ele percebeu que o céu estava aberto. E ele teve visões de Deus. Tem pessoas que o céu já está aberto. O que te falta é olhar para cima. O que te falta é olhar para o alto. O teu socorro chegou. O Senhor mandou o teu socorro. O Senhor mandou a tua solução. O Senhor mandou a tua vitória. Levanta a cabeça. Olha para os céus. Eu quero encerrar com uma das palavras mais bonitas que Ezequiel falou, e talvez foi a palavra que eu mais usei aqui. E me pôs em pé, e ele disse: eu ouvi as suas palavras. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. A vida de Ezequiel só mudou a partir daquele momento, irmãos, porque Ezequiel ouviu a palavra de Deus. Quando falamos em ouvir a palavra, não é só escutar a palavra. Você precisa ouvir e guardar essas palavras. Porque a palavra é uma semente. E essa palavra pregada precisa achar um bom solo. Você precisa ouvir e você precisa guardar a palavra. E ele diz que depois que ele ouviu o que o Senhor falava, entrou nele o Espírito do Senhor. Que bom, irmãos, que o Espírito do Senhor está sobre você. Que bom que o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Satanás perdeu. A depressão perdeu. As lutas perdeu. Porque o Espírito Santo do Senhor chegou na tua vida hoje. Ele vai resolver o teu problema. Põe-te em pé, que o Senhor falou contigo. Porque nessa noite, pelo poder da palavra, entrou em nós o Espírito do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus.